Heron, é engraçado. Você sabe que na minha família, meus pais não têm esse interesse por família, não. Isso foi uma coisa minha. Desde pequeno eu gostava de saber, eu perguntava à minha avó, aos meus avós, sobre histórias da família. A família de minha mãe é de Pernambuco, de senhores de engenho. Então eu gostava de saber das histórias do engenho, como que era, como não era. E a minha avó era muito boa contadora de histórias, ela me enriquecia, cheia de histórias e de personagens daquela época e que eu apreciava muito. A família do meu pai é de origem russa, meus avós paternos vieram da Rússia. E a minha origem paterna vem de longe, né? Vem lá do frio da Rússia. E eram judeus? Não, só por curiosidade. Não tenho assim, oportunidade de fazer tantas pesquisas, fica mais complicado. Mas a família da minha mãe, como é de Pernambuco, então eu tenho mais acesso à pesquisa, a livros, e eu sempre tive esse interesse. É um interesse que nasceu comigo, não foi influenciado por ninguém. Engraçado isso, né? Mas a família Stambovsky é uma família judia, não? É uma família judia russa. Eles eram os meus dois avós eram de uma cidadezinha da Rússia, uma cidade pequena do interior, e eles vieram antes da Primeira Guerra Mundial, antes da Revolução Russa, né? Eles vieram no início do século XX. Eles vieram e se casaram no Rio. Eles foram para a Bahia, para Salvador, e se casaram lá em Salvador. E meu pai e meus tios nasceram em Salvador. Papai é engenheiro, se formou na Faculdade de Engenharia da Bahia, depois ele veio para o Rio, e aqui ele conheceu minha mãe, que era de família pernambucana, mas também estava morando no Rio de Janeiro. E eu nasci no Rio de Janeiro. E você cresceu com alguma coisa da cultura judaica ou eles não tinham muita... O Heron foi curioso. O meu pai, quando se casou com a minha mãe, ele tinha 24 anos, mas ele já era órfão de mãe. A mãe dele morreu muito cedo. Ele tinha 15 anos. E o pai dele se casou de novo e ficou morando em Salvador. O papai veio morar no Rio, questão de trabalho, e então ele não tinha uma mãe e um pai perto dele, né? A mãe já tinha morrido e o pai estava na Bahia, já casado novamente. Então, a mamãe, como morava com a família dela, e era uma família toda muito católica e tudo, a mamãe estudou em colégio de freira, a influência Adotaram. da mãe foi maior por causa do entorno, né? Tanto que o papai e a mamãe se casaram na igreja católica. O papai continuou judeu, não precisou se converter, isso é uma coisa que até hoje é assim. Eles se casaram na igreja Nossa Senhora da Glória, no Largo do Machado. Eles moravam em Laranjeiras e se casaram nessa igreja. E o papai, continuando a ser judeu, agora o casal prometia ao padre, durante o casamento, que os filhos provenientes daquele casamento seriam educados na religião católica. Entendi. Mas seu pai se identifica como judeu ou não? 9 meses depois, fui batizado lá na mesma igreja, na Igreja da Glória, no Largo do Machado. Os meus outros irmãos, que vieram mais tarde, aí já pegaram uma outra fase do papai e da mamãe, que eles não estavam muito ligados à religião, e eles não foram batizados em religião nenhuma. Eles foram... depois, em adultos, o meu irmão do meio se batizou para casar na igreja com uma menina católica, mas depois ele se divorciou e casou com uma menina judia, e aí ele se converteu ao judaísmo, e ficou assim. Agora, como a mulher, a Sueli, é católica, e é católica assim, praticante, ela vai à missa todos os domingos, e eu fiquei assim, com a cultura judaica ficou uma coisa mais distante. Mas o judeu, não é apenas uma religião, né? É uma cultura, é uma raça, são as origens, né? Então, eu tenho tios que são os irmãos do meu pai, que são casados com mulheres judias, minhas tias muito queridas, e eu sempre frequentei a casa deles e acompanhei as noites de Pêssego, as comemorações judaicas, as comidas judaicas, o borscht,
o Mamelig, o Gefilte Fish, os pratos judaicos, todos eu conheço. Quer dizer, essa parte cultural judaica ficou presente na minha vida.